Como explicar para as pessoas sobre esse mundo que a gente vai quando a gente lê? Como explicar sobre esse vasto, esse infinito mundo da imaginação, sobre esse refúgio que é os livros? Sobre quantos sentimentos a gente pode externalizar ao ler uma obra, ao falar sobre ela? Sobre quantas palavras que a gente pode descobrir em cada leitura? Sobre como a minha escrita melhorou depois que eu comecei a ler. Eu não sei explicar sobre todos esses sentimentos que vêm em cada leitura, sobre esse mundo tão fantástico de infinitas, infinitas, infinitas possibilidades. Como não se apaixonar por cada obra, como não se apaixonar por cada personagem. Como não vivenciar tudo isso, como não querer devorar todos esses livros, como não... Não tem como. E conhecer pessoas novas. Em cada obra a gente conhece tanta gente. E essa semana eu quero te falar sobre alguém que eu conheci nessa minha última leitura, o Marcel. O Marcel, ele me contou um pouquinho da história de vida dele, o que ele passou enquanto ele estava na escola, lá na na adolescência. E o Marcel, ou melhor, o Tabó, sim, Tabó, tá de tatu e bó de bola. Assim como o tatu, frágil e assustado que se esconde, Marcel também ele vivia acuado, muitas vezes, pelo bullying que ele sofria na escola. E talvez a gente tenha se sentido assim em muitas fases da nossa vida, muitos momentos. E ele conseguiu, dentro daquilo que era possível, naquele momento para a vida dele, superar isso com a arte. Ele era mímico, ele fazia mímica, gestos, expressões. E ele mergulhou nesse universo e esse universo foi o refúgio dele. E ele vai te contar um pouquinho sobre isso, como que foi, como que ele passou, e eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Então vem descobrir comigo o mundo do Marcel, vem descobrir comigo o mundo do Tabó, aqui, no livro Entre Silêncios e Gestos, do Marcos Arthur. E é com ele que a gente vai bater um papo essa semana. Sim, o autor conversou com a gente, confere aí. Então, como já foi dito, hoje nós temos aqui para nossa alegria, para o nosso contentamento, o Marcos Arthur, que é o autor do Entre Silêncios e Gestos. Marcos é músico, compositor, escritor e ilustrador. Estudou música no Instituto Musical de São Paulo e na Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Ele fundou o Núcleo Zambelê, né, que é um grupo dedicado à montagem de espetáculos direcionados ao público infanto-juvenil. Marcos, muito obrigada por ter aceito o meu convite e por estar aqui hoje batendo esse papo com a gente. Oi, Lucimara. Eu que agradeço, tá, a oportunidade e vamos lá, vamos ver se a gente consegue um bom bate-papo aí para o pessoal do Colégio José Marcondes Sobrinho, tá bom? Oi para todo mundo. No palco, a gente pode ser quem a gente quiser. Dissera minha mãe tempos atrás. Completei. Posso, inclusive, ser eu mesmo. O livro ele é baseado principalmente na sua história de vida, né? E esse emocionante trechinho que eu li agora, ele lhe representa? Você pode contar pra gente um pouquinho da sua história, que é retratada no livro, e também, claro, sobre todo esse livro, sobre o processo criativo da escrita, enfim. Olha, esse trecho, claro, me representa, mas acho que eu diria que praticamente quase todo o livro me representa, quase todos os trechos me representam, porque a história de Tabó é bastante da minha história, né? Essa timidez do Tabó. Então, só adiantando, essa história do Tabó ela é praticamente 75% verídica.
né? O Tabó tem muito de mim e eu tenho muito do Tabó. O Tabó é o personagem central do livro, né? É uma pessoa muito tímida, tímida demais, e por essa razão ele, é claro, ele sofre uma série de perseguições, de bullying, né? Na escola, e caçam demais dele por esse motivo e aprontam mil e umas para ele durante as aulas, né? Muito complicado. Mas, então é isso, o livro praticamente inteiro, ou quase inteiro, ele me representa. Não foi minha mãe quem disse isso para mim, na verdade. Mas, na época, a gente já assim, a gente começou a se envolver, eu e minha irmã, né? A minha irmã está no livro também, ela é a Márcia. Eu usei o nome dela mesmo, né, verdadeiro, como personagem irmã do Tabó. E ela é minha irmã. E eu e ela, a gente, desde pequenos, né, a gente sempre se envolveu com a arte, com a música, com os meus pais. Meus pais cantavam em coral, e a gente também cantava em coral infantil, tocávamos instrumentos. Então, isso eu e ela, a gente vivenciou bastante, né? A gente viveu muito esse lado artístico desde pequenininho. Então, assim, a gente... não sou tão religioso, mas essa nossa formação musical começou com a igreja, lá na igreja presbiteriana, lá em Osasco e tal. E desde pequeno, eu já queria aprender a tocar violão. Eu já desenhava desde pequeno, tive sempre o estímulo, né, do meu avô. Isso depois eu vou falar um pouquinho. E então e a gente lidava também com muita gente de teatro. Tanto que lá em Osasco teve um grupo de teatro, um grupo teatral que montou um teatro, um espaço bem pequeno, né? E a gente participava, é claro, nós somos convidados. Aliás, nem sei se nós somos convidados, nós soubemos dessa história do teatro, não. A gente tem que dar um jeito de conhecer, de participar do que eles fazem. Né? Quero conhecer, a gente queria saber. Então a gente foi já novinhos, tal, né? E eu já estava brincando um pouco, começando a brincar um pouco com o violão, que meu pai tinha me dado de presente e tal. Então, assim, essa relação com o pessoal também do teatro, logo cedo, né? E com os corais, o coral da igreja, o coral infantil, isso aí tudo fez a gente conhecer um pouco do que é a arte teatral, do que é você representar, do que é você ser dirigido por alguém, por um diretor, né, de espetáculos, tal. E a gente aprendeu muito com isso também. Então, quer dizer, quando eu digo isso, a gente pode ser quem a gente quiser, né, inclusive nós mesmos, porque muitas vezes a pessoa, o ator, ele assumia o personagem, só que muitas vezes o personagem era ele próprio, né? Então, ele acabava sendo, de alguma maneira, ele mesmo, ele representando a si próprio. E é mais ou menos como eu me sinto em relação ao Tabó, né? Que eu escrevi o Tabó, o Entre Silêncios e Gestos, e ele é muito de mim. Então, eu acho que o Tabó, ele aprendeu isso também durante... Eu tenho vontade de falar um monte de coisa sobre o livro, mas eu sou terrível para spoiler, né? Eu sou terrível. Eu começo a contar, minha esposa até já me disse isso, você falou demais, né? Então, assim, me freia de vez em quando, porque eu estou com vontade de contar uma série de coisas em relação ao Tabó, nessa parte em que ele aprendeu com os pais dele, porque os pais dele eram ligados a teatro, eles tinham um grupo teatral, né? Sim. E só que era um grupo teatral que trabalhava com a mímica, né? Com a pantomima. Exatamente. Então, ele aprendeu muito com os pais dele, recebia o estímulo, né, dos pais dele. Então, assim, eu vou falando algumas coisas. Se eu fugir da tua pergunta, começar a falar demais sobre o livro, você me corta. Começar a dar spoilers, né? Não pode.
Nossa, eu tenho livro para isso. Já me disseram isso nas outras entrevistas. Meu filho falou, pô, filho, pai, caramba, você contou tudo do livro. Eu falei, não, filho, não contei tudo, né? Deixei o principal, aquele capítulo principal, se não me engano, é o capítulo, acho que da página quase 100, 99, né? E aquilo eu não contei, né, exatamente como é, pai, vai, para, você está contando quase tudo, né? Então, vamos lá, vamos por É que a partes, gente se tá? entusiasma, né? Eu, pelo menos, quando Sim, vou conversar com algum aluno sobre o livro, eu quero contar tudo ele, porque eu estou muito entusiasmada com o livro. olha, eu acho que o Tabó, quer dizer, muitos dos seus alunos, dos alunos da escola, né, da escola José Marcondes Sobrinho, muitos vão se identificar assim, com o Tabó. Uhum. Eu tenho assim, quase que certeza Eu também. de que isso vai acontecer, porque são Uhum. muitos alunos. E muitos, eu tenho certeza, passaram ou ainda passam por coisas que o Tabó passou, coisas que eu passei. Né? Por situações semelhantes, né? Situações semelhantes. E ali, assim, o livro não é um livro de autoajuda, nada disso, mas ele dá assim, uma luz, ele dá ele dá uma luz no final do túnel em relação à possibilidade que você tem de vencer uma questão difícil, né, para você, de superar uma situação complicada, aliás, da forma, inclusive, mais louca, mais estranha, né, como foi com o Tabor. Tá? Isso na página 99. Tá? Mas leiam antes, não só a página 99. Isso aí. Acho que respondi ou faltou alguma coisa? Não, foi muito bom. Foi muito bom. Você falou sobre bullying, né, que você sofreu e que é retratado no livro. E eu estava comentando com o Marcos antes de começarmos a gravação que eu chorei bastante com a leitura do livro, Ah, porque vários trechos me emocionaram muito e, e eu me senti ali, né, como o Tabó. E nós que sabemos que a legal. responsabilidade das escolas, né, das instituições na promoção de medidas de combate ao bullying e a obrigatoriedade de implementar ações, né, para a promoção dessa cultura de paz em termos de lei, ela é muito recente no nosso país, né? O bullying é Sim, uma lei sim. recente. O bullying é uma violência, é um crime. E como que era, um pouquinho, né, sucintamente, como que era no seu tempo de escola? Porque a gente sabe que hoje em dia o bullying é tratado, sim, é um crime, mas no Sim. seu tempo de escola não era, né? Então, como é que você lidava com isso? O que acontecia com essas gozações, com essa violência que você sofria? Como que ela era tratada? Realmente, essa lei é recente. Acho que é coisa de, no máximo, 4, 5 anos, alguma coisa assim, essa Sim, lei. Né? 2015 e começou, entrou em vigor em 2016. Sim, sim. E houve algumas reformulações, tal, que Uhum. eu não sei Sim. ao certo quais foram, mas assim, tenho certeza que com a intenção de melhorar essa lei. Né? Na minha época, bom, gente, eu não tenho 90 anos, tá? Mas faz um bom tempo. Estou com 67 agora. E naquela época, claro, não existia esse termo, essa expressão bullying, né? Isso surgiu bem depois. E só que o crime existia. Só não existia a expressão, não era uma coisa definida ainda como crime, mas existia. E o que a gente sofria na época a gente chamava de provocações, né? De sei lá, brincadeira de mau gosto. Né? Então a gente era xingado. Eu, por exemplo, eu não sei se você vai perguntar isso mais para frente, talvez eu esteja antecipando um pouco alguma coisa, mas eu tive, como Tabó, quando era pequeno, a poliomielite, né, que é a paralisia infantil. Você pode falar um Então, pouquinho para a gente? então tá. Uhum. Mas claro, sofria muito com isso nas escolas, porque alguns alunos, vou nem chamar de amigos, porque não eram amigos, né, da classe e tal, eles me provocavam, me xingavam, quer dizer, não é que xingavam, eu recebi aquilo como um xingamento, né?
por exemplo, ao invés de Marquinhos, eram Manquinhos, né? Que eu mancava um pouco da perna direita, era o Mancão, então coisas assim, né? E outras coisas mais que o livro conta um pouco, coisas que o Tabó passou, que ele sofreu, né? Então a gente vê dessa forma naquela época, né? Não existia, olha, até alguns professores até acabavam participando de uma certa forma dessas brincadeiras, né? Porque eu percebia, o Tabó percebia isso nas salas de aula, quando pintava uma gozação, alguma coisa, que existia um risinho ali por trás, meio escondidinho do professor, claro que não vou dizer todos, né? Porque, claro, nós temos bons professores, temos alguns que não são tão bons assim, como temos alunos muito bons e outros que não são tão bons assim, né? E esses professores também, às vezes eu sentia que eles davam uma risadinha, e isso significava que eles estavam bem participando dessas brincadeiras, né? Então, e quando eu voltava, talvez isso tenha sido muito bom, talvez não, isso foi muito bom. E quando eu voltava, eu acho que quase todas as vezes eu conversava isso ou com a minha, aliás, eu conversava com todos, com a minha mãe, com meu pai e com a minha irmã. Talvez principalmente com a minha irmã, que a gente tinha muita liberdade um com o outro, a gente conversava sobre um monte de coisa, né? Minha irmã Márcia. Tanto que nós éramos, desde pequenos, parceiros musicais. Ela escrevia muito bem, eu compunha, não tão bem, mas eu compunha e a gente formava uma parceria, né? E então isso era muito bom, porque eu contava, eu conversava com eles, me encheram o saco hoje lá, me contaram, me chamaram disso, daquilo. Eu lembro que meus pais falavam umas coisas bem legais na época, senão, nunca no sentido de revidar, nunca no sentido de brigar, de partir para cima, nunca nesse sentido, mas me esclareciam uma série de coisas, falaram, olha, isso é um problema que eles têm, né? Não considera, esquece, entra por aqui, sai por ali, né? Agora, é claro que no caso o Tabó, eu explorei um pouco mais essa situação, porque o Tabó, no início, ele sofria, mas ele não conseguia controlar esse sofrimento dele, né? E aí ele se transformava, e será que eu já falo isso ou não? Que ele se transformava, o Não é apelido nenhum dele, spoiler, né? acho que não, né? O apelido dele era Tabó, foi a amiga dele, né, que Uhum. passou A para ele. Lígia, né? Não, a Lígia. Olha, eu escrevi esse livro faz mais de 4 anos. Eu posso esquecer nomes de alguns personagens, tá? Isso pode acontecer. Agora, o protagonista não, né? Tá bom, vai ser difícil esquecer, porque ele praticamente me representa. Mas acho que era a Lígia, né? Uhum. E a Lígia que deu esse apelido para ele, porque Tabó é uma abreviatura do tatu bola, né? Porque tatu bola, para se proteger, ele se fecha dentro dele mesmo, tal. E era o que o Tabó costumava fazer quando ele se via nessa situação, né? Todo mundo em cima dele, todo mundo falando com ele e tal. Ele era muito tímido, muito. E aí ele se escondia nele mesmo como um tatu bola. Daí o Tabó. Então, é isso. Acho que a conversa, acho que o diálogo é fundamental para você ter forças, ou pelo menos resistir a isso, né? Tentar a própria escola, sabe? Você pode levar esse problema para a sua diretora, para a sua professora, né? Caso existe um psicólogo, mas para a professora já seria muito legal você levar, você que tem esse problema do bullying, né? Você não está dedurando, você está levando um problema que não é só um problema seu, é um problema para a escola, um problema da escola, né? Porque isso não deve acontecer só com você, né? Com uma pessoa, com um aluno, deve acontecer com vários alunos. É uma coisa que acontece, infelizmente, que é mais comum acontecer nas escolas, né? Normalmente, Então, quem pratica esse tipo de violência não pratica só com uma pessoa, né? Pratica não, não. com várias que estão ali, que ele considera inferior, né? Sim, exatamente. Então, levar isso para a escola, esse problema, para os pais, eu acho, no primeiro, depois, por que não os pais levarem, junto com o filho, essa questão para a escola e conversarem.
O diálogo é fundamental. Eu acho que aí é importante que a própria pessoa, o aluno, que praticou o bullying, né, também seja chamado, né? Com Acho que certeza. todos têm que estar envolvidos nessa questão que é muito séria. É muito séria. Isso aí leva a situações extremas. Acho que todos sabem disso, né? E tem gente que não consegue. Tá bom, conseguiu, mas muitos não conseguem. Se Muitas fecham. feridas que permanecem, né? Que muitas vezes não cicatrizam ao longo da Não, vida. não cicatrizam. E pior ainda, pode levar a pessoa a uma depressão violenta, né? E levar a casos extremos, né? De suicídio, ou coisa próxima disso. Isso não é brincadeira, é uma coisa muito séria, tá? Então vocês, assim, é um conselho que eu dou. Eu não sou um entendido do assunto, não sou estudioso do assunto, não sou psicólogo, não sou nada, tá? É uma coisa que, é claro, eu li muito sobre isso, pesquisei muito, vivenciei muito isso também, mas eu tenho convicção de que você levar esse problema, essa questão, para pessoas mais próximas de você e para a escola vai te ajudar muito, tá? Aí. Então, não se cale. Se você estiver sofrendo algum tipo de violência, procure alguém da sua confiança lá na sua escola, sempre converse com os seus pais. Exatamente. Então, Isso é você falou um fundamental. pouquinho, Marcos, sobre que você ganhou um violão, né, que você ia para o teatro. E a gente sabe que na adolescência, né, na pré-adolescência, nós estamos em busca da construção da nossa identidade, né, do nosso pertencimento, para concretamente a gente ser protagonista da nossa história, né? E nessa sua trajetória escolar, enquanto aluno, como que a leitura e a escrita elas contribuíram na sua identidade artística? E quando que você descobriu-se um leitor, um escritor, um verdadeiro artista? Quando que você pegou esse gosto pela leitura lá na escola? Eu acho que desde como eu já falei um pouco, né, desde pequeno, porque a gente já estava envolvido nisso, né, eu e a minha irmã, né? A gente lia bastante nessa época, histórias infantis. O teatro, a gente também já estava envolvido com teatro infanto-juvenil, teatro infantil. Então, a gente lia muito, né, na época sobre isso. Eu tinha, acho que talvez eu não consigo gravar muito datas, né? Isso desde pequeno, nunca consegui gravar muito datas, nomes e tal. Mas eu lembro que eu tinha contato com o pessoal de São Paulo, inclusive o deixa eu lembrar aqui, o José, eu não vou lembrar o sobrenome, mas o Vladimir Capella é muito conhecido no meio teatral, morreu não faz muito tempo, ele morreu, foi uma perda triste, muito triste, terrível para o teatro brasileiro, para o nosso teatro. E eu já de cara comecei a fazer alguns trabalhos com ele. E eu aprendi muito com isso, né? Acho que o nosso primeiro trabalho foi na época acho que era Com Panos e Lendas, o nome do espetáculo, que depois virou Só Panos e Lendas. Ficou famosíssimo esse espetáculo na época, fiz a direção musical, os arranjos, tudo, né? E o Vladimir era um professor. Eu sempre admirei o Vladimir, aprendi muito com ele e eu vou dizer para você que o último espetáculo que a gente montou, que o Grupo Zambelê montou, chama-se Chimbirins e Chimbirons. É um espetáculo meu que o Vladimir, que foi uma grande felicidade, ele dirigiu, ele fez a direção geral. Isso para mim foi assim fantástico. Eu realizei um sonho meu, né? Que era ter um trabalho meu dirigido pelo Vladimir Capella. Ele dirigiu e eu sei que um tempo depois ele morreu. Eu falei, puxa, a gente conversou muito na época, a gente trabalhou, a afinidade nossa era muito grande, né? Musical, porque ele compunha também. Foi muito legal. Então, assim, voltando à sua colocação, nós tínhamos já essa relação com o pessoal, a gente lia bastante, meus pais sempre deram livros para a gente, minha irmã conseguia, ela tinha muitas amizades, né? Eu tinha eu tive um professor que era de literatura, o apelido dele era Cacá, acho que era Antônio Carlos o nome dele, muito bom, muito bom. Nossa, a gente
ali a gente pegava prazer em ler, porque o jeito de ele contar, ele fazia uma espécie de uma introdução, né, de um prefácio para cada livro que ele indicava. Nossa, a gente babava de vontade de ler, né? Então, isso desde o começo. Era um professor de literatura, né? Nós tivemos excelentes professores. A minha irmã, eu. Era uma época, mesmo na época da ditadura militar, que foi terrível, né? Foi um caos, inclusive para nós que estávamos no teatro, foi uma coisa muito complicada. Esse papo de que não existiu, é balela, tá, pessoal? É balela, isso existiu, foi muito danado, morreu muita gente, houve muita tortura. Então, é um papo muito sério, mas que é uma outra história, que acho que é legal até vocês procurarem, pesquisarem para descobrir as grandes verdades que existem por trás dessa história da ditadura militar. Então, a gente, na época, a gente aprendeu muito sobre... A gente começou a tomar consciência do que estava acontecendo também em função desses relacionamentos que nós tínhamos, né? O pessoal do teatro, os professores, né? Então, acho que foi isso, Lucimar. Acho que a gente teve graças a Deus, essa chance, né? Essa oportunidade dessa convivência com essas pessoas e tem muita vontade. A gente é envolvido nessa questão, nesse mundo artístico, né? A gente fazia questão de aprender, a gente tinha vontade, a gente tinha sede de aprender, né? Então, é isso. E ouvindo, acho que facilitou bastante. E ouvindo, eu fico assim, nossa, babando mentalmente, porque no meu ensino fundamental, anos finais, né, ali, 7ª série, 8ª série, e ensino médio, eu fui muito atuante no teatro na escola. Dirigia os grupos de teatro da escola, mas nunca, né, fiz um curso ou outro aqui na cidade mesmo, mas nunca me profissionalizei em nada na área. Mas antes de eu entrar na universidade, o meu sonho que eu falava para as pessoas que eu ia fazer era, não, eu quero viajar, o que eu quero fazer é viajar com uma companhia de teatro pelo país. E ouvindo você contando a sua trajetória de vida, que cresceu nesse meio tão artístico, né, tão ligado à arte, nossa, meu coração fica fervilhando. Que legal, que legal. Mas é isso. A gente não largava mesmo, a gente tinha uma paixão por isso que... tem uma coisa que também foi fundamental no meu avô, né? Meu avô, ele era músico, ele tocava... a gente fala acordeon, mas era organino, era um instrumento italiano, né, que parecia um acordeon. Eu vou mostrar. Não, acho que vou falar depois. Tem um aí na sua casa? Não, na minha casa não, está na casa da minha irmã. Ela mora lá em Bugaçu. Está lá com ela, né? Ficou de lembrança, né, do nosso avô. Ele sempre me estimulou também a arte, né, a música, a mim e a minha irmã. E, particularmente, nossa, devo muito a ele, porque ele pegava os desenhos que eu fazia, era pequenininho, ele pegava os desenhos e levava, a gente se encontrava com outros parentes numa esquina, que ficava todo mundo batendo papo, na época boa, né? Na esquina ali e tal, ele levava, tá aqui, irmão, é ele que fez, né? Marquinhos que fez, não sei o que ela tá, né? E para mim isso era um incentivo, né? Então isso também ajudou muito. Confesso que ajudou muito. A participação do meu avô foi fundamental também. E a importância da família na participação, né? Como ouvindo você falar, a sua história de vida é tão importante, né? Esse alicerce todo que você teve, esse suporte para aguentar tudo isso, né, que você passou enquanto história de vida. Nossa. Então, eu era muito tímido. E, apesar mas quando eu pegava no violão, eu sempre mudava bastante, né? Eu era tímido, mas quando eu tinha que fazer algum trabalho da escola, eu apresentava e eles acabavam pedindo para eu fazer cartazes da escola para colocar nos corredores, porque eles diziam que eu desenhava muito bem e tal, né? E escrevia bem, aquelas letras, né? Garrafais e tal. E eu acabava fazendo, porque apesar da timidez, como os cartazes eu não fazia na frente de ninguém, eu fazia e levava, né? E o violão,
quando eu tocava, tudo bem, eu me enfiava dentro dele e estava tudo certo, né? Mas eu era bastante tímido. Então você já, Sou ainda, desculpa. então você já falou, né, sobre a sua entrada no mundo das artes, você já contou pra gente sobre os espetáculos também. E além das referências que você citou da sua família, né, da referência do profissional que infelizmente já faleceu dos espetáculos, tem mais alguém que você admira no mundo literário, dos nossos autores brasileiros? Tem, eu li muito e sou fã assim, incondicional do Jorge Amado, né? Jorge Amado eu li, olha, devorava. Eu acho que eu li umas 2 ou 3 vezes, eu sei que é uma tríade, né? Mas o título geral acho que era Subterrâneos da Liberdade. Nessa época mesmo, a gente era novo, né? Eu li, adorava aquela tríade, eram 3 livros, as histórias eram fantásticas. E eu gostava demais porque eu entrava, né, ele fazia com que eu entrasse dentro da história mesmo, né? Então, eu curtia muito o Jorge Amado. Teve uma época que eu ilustrei uma coleção inteira dos clássicos, né? Eu ilustrei esses clássicos mesmo, o Essa de Queiroz, Mário de Andrade, né? E eu fui obrigado entre aspas, né, a ler para poder ilustrar as capas, né? Então, para mim foi maravilhoso, né? Uma pancada de clássicos que eu acompanhei. Agora, eu gostava muito de ler também as peças teatrais, né? Nós chegamos a montar isso também, ó. Eu nem sei que ano foi, tá? De tanto tempo que faz. O antigo Teatro Casarão de São Paulo, que depois deixou de existir, foi depois da ditadura, inclusive. E eu sei a gente montou o Piquenique no Front. O autor era Arrabal. E os textos eram maravilhosos, né? Glauber Rocha a gente montou Deus, Diabo na Terra do Sol. Então, tudo isso, quer dizer, esse meio artístico, né, fazia com que a gente se interessasse muito pela literatura, pela arte, do modo geral, porque era um meio nossa, formigava nesse tipo de coisa, né? Não tinha como. Junte-se a isso, a nossa vontade, né, de se envolver. Então, essas eram as nossas referências. Né? João Cabral de Melo Neto. Nós montamos o Morte Vida Severina, espetáculo maravilhoso. Foi remontado, acho que não sei quantas vezes, porque, nossa, ele não tem época, né? Não, Ele vale para atemporal. qualquer. Aliás, quase todos os espetáculos valem para qualquer época, né? Então, eu era apaixonado eu fui muito influenciado pelas músicas do Chico Buarque. Então, eu ficava acho que isso aí está no livro. Se eu não, tá no livro. Eu pegava uma música, por exemplo, quando eu comecei a aprender violão, na época era cassete, acho que era cassete, se não me engano, era cassete. Eu colocava a música, né, que me davam, me presenteavam, o pessoal do teatro, a Márcia, minha irmã, olha, eu ficava ouvindo pedaço por pedaço. Dava para ouvir bem violão, eu pegava nota por nota, acorde por acorde, e pegava a música inteira, ficava, acho que horas para pegar exatamente como era a música. E fui me aperfeiçoando no violão desta forma, né? Só de ouvido. Só de ouvido, Pegava ali por só. enquanto de ouvido, no começo de ouvido. Porque eu comecei a aprender como tá bom, eu comecei a aprender violão com os meus primos. Eles tinham violão, tal, depois que eu ganhei um violão, tal, mas eles tinham violão e eu comecei a aprender com eles. Só que depois eles abandonaram, aí me davam os livrinhos lá que eles tinham de primeiras lições, tal, me davam para mim. Eu continuei, continuei. Então foi muito legal tudo isso, foi muito gratificante. Nossa, é uma aula, além da gente conversar sobre o livro, né? Você contar um pouquinho para os nossos alunos, é uma aula de história. É uma aula de história, você
você dedilha todo um contexto histórico aí, você vai perpassando por todos os anos, é emocionante mesmo de escutar. Eu gostei muito de escrever o livro. Esse aqui, esse aqui é um outro livro, não sei se dá para ver aí. Tô vendo. Uhum. Isso aqui é o livro que eu fiz em homenagem ao meu avô. O nome do livro é O Avô de Arthurzinho Tocava Moedroca. Arthurzinho era eu, sou eu. Então, embora aqui, quem posou para mim, as ilustrações são minhas também, né? Quem posou para mim foi meu pai, minha mãe, minha filha, como se fossem, porque não tinha quase nenhum registro fotográfico do meu avô, né? E, então, meu pai, eles posaram para mim como se fossem meu avô, né? A minha avó, que era minha mãe, e o Arthurzinho era como se fosse a minha neta, que ela pousou para mim também. Ela passou a ser o Arthurzinho para eu poder fazer as ilustrações, que eu uso como referência, né? Então, essa foi a homenagem que eu prestei ao meu avô e a tudo que eu devo a ele, né? Eu não sei, você tem alguma pergunta a mais? Quer que eu fale um pouco mais do livro? Eu tenho uma pergunta a mais, mas agora vendo você mostrar para gente o livro em homenagem ao seu avô, eu me recordei, quando fui ler um pouquinho sobre você, que com 4, 5 anos você escreveu aí um livro nunca publicado. E quando a gente vai ler o Entre Silêncios e Gestos, lá no finalzinho, né, não vou dar spoiler, mas lá no finalzinho a gente vê, pega a referência aí desse primeiro livro que você escreveu com 4, 5 anos. Mas foi uma farra, porque era isso no livro. O livro conta um pouco, né, disso daí, que eu pequenininho, né? Então o pessoal da igreja lá ia para casa dos meus pais para ensaiar o coral ou então alguma peça, porque lá também tinha peças, espetáculos teatrais, e não eram espetáculos religiosos, não. Tinham peças muito interessantes de comédias, né? E meu pai atuava nesses espetáculos, era muito legal. E eles se encontravam também na casa na nossa casa lá, na casa dos meus pais, para ensaiar, né? Não só o coral, mas também ensaiar as peças de teatro da igreja, né? Isso era muito legal. Aí nessa época, tudo bem, eu entrava no meio, brincava, fazia farra, não vou contar, mas tá tudo no livro, tá? Mas uma das coisas que eu fazia era que eu entrava no meio de todo mundo, de repente fazia esse gesto com o dedo, não sei se dá para ver aí, ainda faço até hoje, que é como se fosse eu falava, né? E o cocôzinho voando, né? Tinha nada com nada, né? Não significava nada, né? Mas eu fazia isso, eles morriam de dar risada, porque era pequenininho, tinha 4 anos, sei lá quanto, e eles morriam de dar risada. Aí, é claro, né? Eu vi que eles gostavam, entrava de novo, e o cocôzinho voando, né? Aí eu resolvi rabiscar alguma coisa sobre isso, rabisquei. Na verdade, eu nunca escrevi, mas, eu até separei aqui, porque, coincidentemente, eu não sabia que você ia falar sobre isso. Mas eu separei, na verdade está tudo junto aqui, espalhado nos meus trabalhos, né? Isso aqui eu fiz bem depois, mas olha, sou eu aqui, eu era assim cabeludo, tá? E o título era E o Cocôzinho Voando, né? Isso eu fiz em 74, tá? Eu tinha, poxa, se eu era de 53, eu tinha 21 anos, é isso, né? Eu acredito em você, porque, né? Senão vai fazer umas contas que a pedagoga aqui não é boa das contas. Tá? Só que isso aqui eu fiz em 74, assim, lembrando, né? Lembrando de coisas e tal. O que eu escrevi sobre isso, eu não achei mais, eu não sei onde eu coloquei, né? Aí eu falei, puxa, eu vou guardar, vou deixar isso aqui nos meus arquivos, porque eu acho que ainda eu vou escrever um dia sobre o cocôzinho voando. E você, aluno ou aluna que vai ler esse livro, pega essa referência aí, porque em algum momento você vai ler sobre isso lá no livro. Para encerrar nossas perguntas, e depois você pode colocar, né, o que mais você quiser sobre o livro, um dos nossos componentes complementares lá da escola, uma das disciplinas que nós temos lá, é o projeto de vida, né, que Sim. tem como
um dos encaminhamentos, preparar os alunos e alunas para se reconhecerem enquanto sujeitos sociais, planejando ações para atingir o que elas desejam para suas vidas. Os planejamentos, eles são construídos, são repensados de maneira contínua e permanente, porque os nossos projetos de vida, eles estão se modificando, né, se flexibilizando conforme o tempo. Você, enquanto estudante, né, lá no ensino fundamental, ou mesmo no ensino médio, você com toda essa bagagem artística, você pensava, você visava o seu projeto de vida, como é que era? Você já tinha um plano traçado do que você queria fazer? Isso foi mudando muito ao longo da sua juventude? Como é que foi? Já. Acho que eu sempre tive um pouco dessa resposta, está também nas outras respostas, né? Eu sempre tive essa convicção de lidar com a arte. Eu e minha irmã sempre tivemos essa convicção. Eu talvez um pouco mais, porque eu queria, talvez exageradamente, eu queria um pouco de tudo, né? Eu mexia com música, eu mexia com desenho, eu mexia com texto, eu mexia com composição. Então, eu tinha uma coisa assim, de querer fazer tudo, tudo, tudo. Não sei se isso é bom ou ruim, mas para mim foi muito bom, né? Eu aprendi, no final, acabei estudando música, fui fazer a faculdade de música, uma faculdade muito boa. E depois de um tempo ela deixou de existir, infelizmente, que nesse país a cultura é meio complicada, né, para sobreviver, mas tem outras escolas, escolas boas. Eu fui fazer depois a Fundação das Artes em São Caetano, que acho que ainda é excelente, né, uma escola muito boa. Então eu já tinha isso na minha cabeça. Eu adorava tudo que era ligado à arte, né? Os pintores, os clássicos, nossa senhora, eu devorava. Eu ganhei do meu pai, era pequenininho, numa coleção, ele pagou a duras penas, uma coleção dos gêneros da pintura, né? Que é uma coleção maravilhosa, acho que são 8 volumes e assim, muito, muito rico, né? Em todos os sentidos. Nossa senhora, eu não parava de ver aquilo. Então, eu já tinha uma coisa definida na minha cabeça, além de ser estimulado para isso, né? Apesar de teatro, né, ter aquela questão, aquela história do preconceito, um pouco de preconceito, vai fazer teatro, não sei o quê, né? Mas você tem que fazer aquilo que você quer fazer, aquilo que você gosta, né? Eu nunca, olha, minha vida toda, juro, eu sempre fiz aquilo que eu gostei. Eu não vivi da música, eu fiz muito música, fiz muito teatro musical, né? A gente fez muitos trabalhos ligados ao teatro, mas eu vivia da publicidade, né? Eu trabalhei em agência de propaganda, aliás, eu coloquei isso, mas como o pai de Tabó sendo publicitário, né? E não ele, né? E não ele gostando disso, ou depois, mais para frente, fazendo isso. Ele se enterrou mesmo, foi no teatro e na música. Então, eu adorava isso e adorava, assim, eu vivia, na verdade, a publicidade, né? Eu sou designer gráfico, então sobrevivi. Infelizmente, era muito difícil, né? Você sobreviver de uma maneira geral da arte. É muito difícil, né? Principalmente num país como o nosso. Mas eu insisto em dizer que você tem que fazer aquilo que você gosta, insistir. É difícil? Ótimo, que se fosse fácil não teria a menor graça, sabe? Não teria a menor graça você conseguir conquistar uma coisa assim, né? Facilmente. Então, legal que seja difícil, que você batalhe por isso, porque se você gosta, vá em frente, vá em frente. Vai existir uma compensação para essa sua batalha, para essa sua luta em conseguir conquistar, né? O Tabó conseguiu, né? Ele conseguiu a partir da arte teatral, a partir da mímica, da ajuda, é claro, dos pais, da irmã e tal, ele conseguiu superar uma série de problemas e conseguiu fazer aquilo que ele gostaria de fazer, né? Eu não fui para a França,
Eu não fui para a França, não vivi lá um tempo, mas Tabó foi, ele conseguiu. Ixi, acho que eu já dei um spoiler aí daqueles danados, né? Você Mas falou isso, obviamente não. você falou isso, Mas, eu anotei aqui nos meus rabiscos que vou dar outro spoiler para vocês, ó, alunos. Um spoiler bom. Que lá na página 139 tem um trechinho lá que ele está tendo uma conversa, está expondo uns pensamentos com uma amiga dele, e que no final dessa conversa está escrito que, né, ele acredita que em sonhos e que sonhos não são bobagens. perfeito, perfeito, é isso. Não são. Não são bobagens mesmo, não são mesmo, né? Eu tô terminando, não, na verdade, eu terminei um livro, que é isso aqui, que é um pouquinho maior, que ele tem, ele tem 270 páginas, né? E eu fiz questão de escrever esse livro para o pré-adolescente, para o adolescente, né? Que é justamente sobre uma história que acontece, uma história de amor, né? Que acontece durante a ditadura militar. Não foi lançado ainda, não posso falar muito sobre ele, né? Espero que a editora, particularmente a editora do Brasil, tope essa parada, que é complicada, né? Mas é uma Que é a história mesma editora do Entre Silêncios e do Gestos, né? Silêncio dos Gestos, é uma editora muito legal. O editor é uma pessoa incrível, né? O Gil, ele diferentemente de outros editores, ele, nossa, está sempre atento, é sempre atencioso, está sempre respondendo seus e-mails, conversando com você pelo WhatsApp, tal. É uma pessoa super acessível. Então eu não estou falando isso para eles editarem meu livro, não, mas é uma grande verdade. Eu disse isso para ele pessoalmente, e é um excelente editor. Você sabe, Então, Marcos, que ele me lembrou alguém, porque nós também, essa semana, aí, nós da escola, eu particularmente, conheci uma pessoa que é assim, né? Você também é essa pessoa disponível, ah, solícita. legal. Não, mas tem que ser, né, Lucimar, porque, puxa vida, tá falando de um trabalho meu. Quando no começo me chamaram para fazer isso, fazer aquilo e tal, fui com a maior timidez do mundo e tal, falando, mas eu preciso fazer, né, porque as pessoas estão falando do meu livro, do trabalho que eu fiz, né, querem saber alguma coisa a mais, então eu vou tentar colaborar, né. Então acho que eu não faço mais que a minha obrigação. É muito legal eu saber que as pessoas estão lendo um texto meu, né? Que eles estão se interessando por uma história minha. E isso não tem preço. Tem preço. Então, acho que a gente tem que atender a esses pedidos aí, não tem nem dúvida. Né? Que bom. Então, Que é bom para isso. nós. E há Legal. alguma, para nós encerrarmos, há alguma consideração final, algo mais que você queira falar aí aos nossos alunos e alunas, os nossos professores e professoras também sobre o livro? Fique à vontade. Não, acho que eu tenho medo de falar muito por aquele motivo, né? Medo de dar spoiler e acabar que as pessoas não vão ler o livro por causa disso. Mas, assim, claro, eu gostaria muito que vocês acompanhassem a história de Tabó, porque eu tenho a impressão que ele vai, de uma certa forma, ajudar você, principalmente, que sofre, né, essas perseguições, né, esse preconceito todo, a enxergar, pelo menos uma possibilidade, como enxergou Tabó, de se safar dessa daí, entendeu? De sair dessa, se não for através do teatro, mas através de outros elementos que você discutindo com pessoas próximas de você, em quem você confia, né, seus pais, seus irmãos, a professora, né, a diretora da escola, com certeza eles vão te orientar, vão te dar assim dicas muito importantes para você enfrentar essas situações, né? Então, acho que aqui você vai ter uma história assim legal em relação a essa superação, né, do Tabó. E eu digo assim de cara, não necessariamente através do teatro, mas eu digo de cara que a arte ela tem um poder incrível, assim, de estimular, de ajudar a pessoa.
mas tem mesmo, né? Você saber tocar um violão, eu lembro, mesmo com a minha timidez, as pessoas sabendo que eu tocava violão, nossa, já, toca isso, toca aquilo, eu quero aprender como você, me mostra isso, me mostra aquilo, tal, né? A gente participou, eu com 14 anos participei de um festival de Osasco, eu fui classificado para a final com a primeira música que eu fiz com a minha irmã, né? Então, aí isso tudo é um estímulo incrível, né? Você se anima, você quer mais, quer mais, quer mais, e por aí vai, né? Então, acho que essa história vai tocar, eu tenho a impressão que vai tocar bastante o coração de cada um, né? Se não tocar também não tem problema, mas leia. Tá? Leia o livro, alguma coisa vai ficar, alguma sementinha vai ficar Com certeza. Na cabeça de vocês, né? Eu só queria dizer uma frase do Mário Quintana, que é linda demais. Às vezes eu acho que eu memorizei, que eu gravei, mas às vezes eu tenho que dar uma lida que está aqui na minha frente, não tem jeito. Né? Eu acho que é essa frase aqui, do Mário Quintana. Livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Acho isso fantástico. Fantástico. Né? Então, pense sobre isso, né? E leia. Muito não sai de casa, fique em casa, mas fique em casa lendo. Isso aí, isso aí. Faça suas atividades domiciliares e Sim. leia. E como o Marcos falou, isso vai te abrir um mundo de possibilidades, né? Marcos, muito obrigada, muito obrigada. Eu agradeço imensamente toda a tua disposição, a tua disponibilidade, o teu carinho, né, com que você me tratou, com que você tratou os nossos comunicados, né, que nós enviamos. Então, eu te agradeço muito e eu peço que você seja cada dia mais iluminado, né, que você tenha mais ainda sabedoria para lidar com toda essa arte, com a sua vida. Obrigado, Simara. Deixa eu te mostrar uma coisa. Dá tempo ainda de eu mostrar? Eu acredito que dá, porque não caiu a nossa gravação aqui ainda, tá? Tá gravando, então peraí. Acredito que esteja gravando. Não... Ó, eu não sei como é que vai sair, tá? Mas o Tabó, ele compôs uma música. No último capítulo, ele mostra, não a música, que não dá para mostrar a música, mas ele mostra um pedaço da letra da música, que fala sobre o medo. Tá? Eu posso mostrar para vocês essa música? Ela tem tudo a ver, porque é uma composição Tabó, ou seja, uma composição minha. Posso mostrar? Pode sim, pode sim. Ela faz parte de um espetáculo, depois foi usada num espetáculo chamado O Dia em que o Medo Virou Música. Tá? E ela tem tudo a ver com o livro Entre Silêncios e Gestos. Tá bom? Vamos ver se dá certo, que eu vou usar o playback do instrumental, mas eu vou cantar ao vivo, tá? Não é? A voz não está gravada não, tá bom? Tá bom. Vamos ver o que dá aí. Medo, medo, ré, mi, fá, sol, fá, mi. Transforme o medo em música e descubra cedo que esse medo é mi, do, ré, mi, fá, sol, fá, mi. Aqui nessa floresta escura, cada coisa, cada sombra se mistura. Galho de árvore parece dragão, cada buraco enorme alçapão. Aqui nessa floresta escura, cada coisa, cada sombra se mistura. Medo, mi, do, ré, mi, fá, sol, fá, mi. Transforme o medo em música e descubra cedo que esse medo é mi, do, ré, mi, fá, sol, fá, mi. Aqui nessa floresta escura, cada coisa, cada sombra se mistura.
de ave parece dragão, cada buraco um enorme alçapão. Aqui nessa floresta escura, cada coisa, cada sombra se mistura. Medo, mido, ré, mi, fá, sol, fá, mi, do. Transforme o medo em música. Descubra cedo esse medo. Mi, do, ré, mi, fá, sol, fá, mi, do. Transforme o medo em música. Descubra cedo esse medo. Mi, do, ré, mi, fá, sol, fá, mi, do. Transforme o medo em música. E descubra cedo que esse medo é isso aí, pessoal. Tá, obrigado, Lucimara, obrigado pelo convite, tá?